Então vamos lá, pessoal. Seguinte, antes de nós trabalhar a questão de permutação, é fundamental eu trabalhar com vocês, então, a parte de permutação, tá? Que vocês vão utilizar praticamente em toda análise combinatória. Ou seja, quem não entendeu isso vai ter problemas depois, tá bom? Mas tá bem tranquilo essa parte aqui. Nossa, eu boto pressão em vocês e depois eu falo, não, mas é de boa. Então lá, o que é fatorial? Praticamente, resumidamente, é o produto de todos os números do 1 até o N. Por exemplo, 5 fatorial. Pegando todos os números do 5 até o 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a ideia do fatorial. Eu pego todos os números do 1 até o número, no caso aqui é o 5, e multiplico. Aí nesse caso vai ser 120. Tá? Mas vocês não precisam fazer isso toda vez que vocês forem calcular, tá? Tem um jeito de vocês fazerem na calculadora. Aqui é uma calculadora de uma linha. Quando for de duas linhas, daí você tem que cuidar, porque geralmente tem que selecionar primeiro a função, depois o número e assim por diante. Então tem pequena diferença. Mas nesse caso de uma linha, seleciona o número, por exemplo aqui é 8. Vai a segunda função e tem um... Deixa eu aproximar. Aqui no caso é n, n e esse símbolo aqui, que é o símbolo do fatorial, tá? Aí você tem que procurar na calculadora de vocês, às vezes é x, alguma coisa assim, tá? Sempre vai aparecer pequeno, porque sempre tem que selecionar a segunda função. Aí vai a segunda função, vai em cima disso, aí aparece o número, tá? Aí, nesse caso, 40.320. Aqui vocês não precisam fazer isso toda vez que vocês forem fazer, tá? Vocês podem usar a calculadora que fica bem tranquilo. Ok? Agora, vai acontecer muitas situações desse tipo aqui. Aí vocês têm duas opções. Vocês podem calcular o valor do fatorial de cada um e ir trabalhando com o número. Mas tem outra opção que é muito mais fácil, tá? Por exemplo, o 7 fatorial eu posso escrever como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes. Ao invés de escrever 3, 2, 1, eu posso colocar 3 fatorial. Eu posso fazer isso com qualquer número. E o 3 fatorial aqui eu vou deixar. Por quê? Qual que é a ideia? Cancelar esses dois. Ao invés de ficar calcular 7 fatorial, calcular 3 fatorial e fazer a divisão, eu posso fazer dessa forma aqui. Aí depois é só fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 que vai dar a resposta, 840. Tá? Isso daqui é uma dica que tem, que vocês podem fazer para aplicar depois, futuramente. Certo? Entenderam? Tranquilo até agora? Sim. Depois, quando acontece essa situação, vocês vão fazer mais ou menos a mesma lógica do que aqui. Só que vocês não conseguem fazer com os três ao mesmo tempo. Vocês vão ter que selecionar dois. No caso, vão ter que pegar o 10, que está em cima, e um desses dois. Compensa vocês fazerem com o maior número. No caso, em vez de 4, fazer com o 7. Tá? Que daí vocês vão estar trabalhando com menos números. Ok, então o 10 a gente vai levar até o 7. Chegou no 7, coloca o fatorial. Ok. O 4 fatorial, ao invés de deixar dessa forma, isso é uma dica muito importante, muito boa para o Enem também, tá? Que como no Enem não dá para usar calculadora, então o 4 fatorial a gente vai escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 7 fatorial deixa. O 7 fatorial nós vamos cortar. E agora, aqui assim, ó, vocês podem ir trabalhando com esses números, porque eu posso assim, dar um jeito de cancelar. Por exemplo, o 8 eu posso cancelar com o 4 e o 2, porque 4 vezes 2 vai dar 8. Então, esses números eu posso cancelar. O 9 e o 3 eu não consigo cancelar, mas eu posso aqui dividir por 3 e aqui dividir por 3. Que no caso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Eu posso fazer esse jogo, tá? Ok, aqui embaixo nós cortamos todos, então não sobra ninguém. Aqui em cima sobrou o 10 e o 3. Então a resposta disso aqui vai dar 30. Tá? Dá para fazer desse jeito que eu particularmente acho muito mais prático do que ficar calculando o fatorial de cada um. Até porque, por exemplo, 10 fatorial
dá esse número enorme. Então, aqui embaixo, imagina quando você multiplica ainda. Então, você trabalha com números menores. É um pequeno jogo de cintura que vocês fazem. Certo? Ok, agora vamos lá para a permutação. Semana passada eu pedi para vocês darem uma rápida pesquisada sobre permutação, combinação, arranjos, quando vocês iriam utilizar cada situação. No caso da permutação, quando que eu utilizo a permutação? Alguém se lembra? Alguém pode me explicar? Alguém? Nick? Eu nem lembro de ter citado isso, então. Tá, tudo bem. Então lá, permutação a gente sempre vai utilizar, por exemplo, o seguinte. Vamos dizer, aqui eu tenho 5 livros e eu vou ter 5 lugares. Vamos supor para colocar eles, certo? Todos os livros vão estar ocupados e todos os lugares vão estar ocupados. Sempre que isso acontece, a gente está usando então a permutação. Essa é a ideia da permutação. Todo mundo vai estar todo mundo vai ter ocupado, todo mundo vai ter lugar, todo mundo vai ter a vez, tá? A fórmula é essa daqui, tá? Esse n, que é? É o número de elementos, tá? O número de elementos tem que ter a mesma quantidade do número de lugares. Por exemplo, na situação aqui, ó, eu tenho 5 livros. De quantas maneiras podemos organizá-los? A gente vai ocupar todos os livros, então, permutação de 5 elementos. Isso vai dar 5 fatorial, que a gente já calculou em cima, que era 120. Então, 120 maneiras. Tá? Essa é a ideia da permutação. Vamos para o próximo exemplo. Bem básico. Então vamos lá. Esse exemplo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu vou abordar bastante coisa que é interessante. Primeira coisa, anagrama, caso alguém não saiba, que geralmente é difícil vocês verem essa palavra, é o seguinte. Eu vou pegar a palavra aluno, eu vou reorganizar, por exemplo, sei lá, N, L, O, A, U. Essa palavra não faz sentido nenhum, mas é um anagrama, que é uma reorganização das letras, ou do número de alguma coisa assim, tá? Isso é anagrama. Então vamos lá. Primeira coisa que ele pede aqui, na letra A. Quantos anagramas podem ser formados? Então, permutação, porque todas as letras vão ter lugares. Então, nesse caso, como são 5 letras, permutação de 5, 5 fatorial, que a gente já sabe que é 120. Próximo exemplo. B. A pergunta é, quantos anagramas começam e terminam com vogal? Neste caso, vocês têm uma restrição. Então, começa a resolução pela restrição. Ok. Nesse caso, daí eu aconselho vocês a fazer o risquinho, tá? Que isso geralmente ajuda bastante no raciocínio. No caso, tem que ser vogal. Nós temos a vogal A, U e a vogal O, certo? Aqui a gente coloca qualquer uma delas, então são 3 opções. Na última, uma já foi, então sobram 2 opções. E depois, aqui assim, ó, colocando uma aqui e uma aqui, vão sobrar 3 letras e 3 lugares. Então, permutação de 3 elementos, isso vai dar 3 fatorial. Aí 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6. Ok. E agora, para terminar aqui, o que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou fazer para descobrir o total de anagramas, então? Alguma ideia? Multiplicar tudo isso ali? Isso aí. Aí a gente entra naquela ideia do princípio fundamental da contagem. Aqui são 3 opções, vezes as 6 opções aqui, vezes as 2. Que daí isso vai me dar 36 anagramas. Ok.
Agora, pessoal, eu vou fazer primeiro a letra D, aí depois eu faço a C, porque a C ela é um pouquinho mais, enfim, elaborada. Então depois eu faço ela separada. Até porque não vai caber espaço aqui. Então primeiro eu vou fazer a letra C, D, aí depois a C. A D. Quantos anagramas existem de modo que as letras N e O fiquem juntas? Ok, agora, primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou dar ideia. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem a letra N e O, certo? De quantas formas essas duas letras podem ficar juntas? De duas. No e on. Isso aí. Então, eu tenho duas opções, ok? Depois, segundo, eu tenho que ver o seguinte. Na palavra, eu vou ter que ver quantas posições essas duas letras podem ocupar. Por exemplo, uma possibilidade é elas ocuparem esses dois lugares aqui. Outra possibilidade, esses dois, aí esses dois e esses dois. Então, 1, 2, 3, 4. Ao todo, então, são 4 opções que elas têm aqui. Mais o último detalhe que você tem que fazer. Ok. Agora, você tem que pensar o seguinte. São 5 letras aqui. 2 letras de 2 lugares já estão ocupados. Que daí é pela letra N e O. Aí sobram 3 lugares e 3 letras. Aí eu vou ter que fazer permutação de quanto? De 3? Ótimo. Então, permutação de 3 vai dar 3 fatorial, que a gente já sabe que é 6. Beleza. E agora a gente volta naquela ideia do princípio fundamental da contagem. Aqui são 2 opções. Aqui são 4 opções. E aqui são 6 opções. Então a gente multiplica. Então 2 vezes 4 vezes 6 vai dar 8. 48. Tá? Pessoal, é o seguinte. Um detalhe. Aqui ele não falou nada de que tem que ser especificamente nessa ordem. Se ele falasse fiquem juntas nesta ordem, ao invés de 2 opções aqui, a gente teria somente uma, tá? Porque esse O, N, a gente não poderia inverter, tá? Então, esse é um pequeno detalhe que você tem que cuidar. Certo? Ok, agora é só deixa eu pegar mais uma folha de ofício. Vou pegar aqui embaixo. Que daí é para fazer a letra C, tá? A letra C. Colocando os anagramas em ordem alfabética, qual é a posição do anagrama no lá? Tá? Vocês não precisam fazer todas as possibilidades, todas as 120 anagramas e colocar em ordem, tá? Tem um jeito de, através do raciocínio lógico, resolver isso daí, tá? Ok, então vamos lá. Eu só vou escrever a palavra aqui. Nesses casos, quando ele pede para você ver a qual que é a posição da palavra tal, do número tal, ou qual que é a palavra da posição tal. Então, o que eu aconselho? Sempre façam aqui um pequeno cabeçalho de cima para baixo da ordem alfabética das letras da palavra. No caso aqui, a primeira letra seria o A. Aí depois o L, o N, o O e o U. Esta seria a ordem alfabética das letras dos anagramas, tá? Que é com base nessa ordem aqui que a gente vai se basear para fazer todo o cálculo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Pensando em ordem alfabética, qual que é a letra daqui das primeiros anagramas? O A. Qual? O A. Ok. Se eu colocar a letra A, qualquer anagrama, qualquer palavra vai ser antes do N do nulau. Ok.
Se eu fizer isso com o L, vai funcionar a mesma lógica também? Todos os anagramas que comecem com L vão estar antes desse daqui? Sim. Isso aí. Porque é questão de ordem alfabética. Então, se eu colocar o A ou o L aqui assim, qualquer anagrama que comece com A ou com L vai estar antes desse daqui. Ou seja, nós temos duas opções aqui, certo? Aqui sobram 4 lugares, 4 letras, então, permutação de 4, que isso vai dar 4 fatorial. 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vai me dar o número 24. Ok, então aqui vamos fazer 2 vezes 24. Isso vai dar 48. Beleza. Deixa eu fazer mais de novo, 5 risquinhos. Ok. Depois do L, a gente vem o N, tá? Quando a gente chega na letra que a gente quer, eu aconselho você colocar a letra, tá? Ok. Vamos lá. Aqui a gente já risca o N. Agora vamos pensar aqui assim. Se eu colocar o A aqui, qualquer anagrama vai estar antes desse daqui? Sim. Ok. O L também funciona? Sim. Ok. E o automaticamente também é a mesma lógica, tá? Porque todos eles vêm antes desse daí. Ok, então coloca o O aqui. Então, eu tenho aqui 3 opções e aqui sobram 3 lugares. Então, permutação de 3, que isso vai ser 3 fatorial, vai me dar 6. Então, 3 vezes 6, que isso vai dar 18. Ok. Deixa eu fazer de novo, 5 risquinhos. Coloca o N. Beleza, chegamos no U. Então, risca o U aqui e coloca ele aqui, tá? Eu risco porque agora a gente tem que descartar essa letra, tá? Beleza. Agora, aqui a mesma ideia. Se eu colocar o A, qualquer anagrama vai estar antes deste. Se eu colocar o L, aí já muda. Porque daí a gente já chega na letra que a gente quer. Então, aqui a gente só tem a opção A. Então, uma opção e sobram 2 lugares. Permutação de 2, que isso vai ser 2 fatorial. Isso vai ser igual a 2. Então, 1 vezes esse 2, isso vai dar 2. Tá? Ok, vamos já riscar o L, que a gente chegou nele. Então, N, U, L. Sobram 2 lugares. Ok. Se a gente colocar o A aqui, nós já vamos chegar na letra que a gente quer. Então, temos que pôr o A aqui. E depois, sobra o O. Então, chegamos na letra que a gente quer. Ok. Agora, para a gente descobrir a posição, tem que pensar o seguinte. Aqui são 48 anagramas. Aqui são 18. Aqui são 2. E aqui é 1. Então, é só somar estes números. 48 mais 18 mais 2 mais 1. Então, a posição daquela palavra é a posição 69, que eu não me lembro como é que você fala. Tá? Esta é a ideia. Geralmente aqui assim, ó, por exemplo, eu quero chegar no N, certo? Então, todas as letras anteriores eu posso colocar aqui assim. Aqui, eu quero chegar no U. Então, todas as letras anteriores eu posso colocar aqui. Por isso que aqui é 2, aqui é 3. Agora, aqui assim, eu queria chegar no L. Então, no L, as letras anteriores é o A. Então, todas elas eu posso colocar ali. Então, geralmente eu vou fazendo daí. Ah, eu quero chegar até tal letra, então as anteriores eu coloco aqui assim. Tá? Aí depois é só ir fazendo a permutação. Ok, pessoal. Nesse exemplo de permutação, vocês querem que eu retome alguma coisa?
Na verdade, eu entendi, mas não entendi a pergunta, entende? Tipo, eu entendi o que tu fez, só não entendi a pergunta. Como assim, pergunta? Tipo, a pergunta que levou a tu fazer tudo esse cálculo. Eu entendi os cálculos que tu fez, mas eu não entendi por que tu fez o cálculo. Mas agora eu entendi, no caso, né? Não, é que assim, ó, como eu falei já na outra aula, isso é questão de raciocínio. Isso daqui, na verdade, é a base. Tipo assim, tô tentando, com base. Eu apresento umas ideias que são base para vocês tentarem desenvolverem os cálculos depois. Mas depois nos cálculos, vão ver que vocês vão precisar tomar todo aquele raciocínio lógico, tá? Então, para mim isso é bem automático pensar, mas às vezes, até que vocês entrem na engrenagem, isso demora um pouquinho. Mas, estão na atividade, não sei o que, estão em dúvida como se faz alguma coisinha, me chama no particular que eu dou alguma dica, tá? Professor, teve uma questão do Enem, não sei se tu viu a do Harry Potter. Era de anagramas também. Qualquer que seja de anagrama, tu vai usar permutação sempre. Sim, sempre que fala de anagramas é permutação. Tá. Sempre. Aí pode ser, se por acaso, no caso do Harry Potter, ele tem algumas letras repetidas. Aí a gente já. A fórmula muda um pouco. Que daí a gente pega essa fórmula aqui assim. Que daí é elementos com repetição. Mas se não tiver nenhuma letra repetida, é essa ideia aqui. Se tiver a letra repetida, que daí é isso que eu vou explicar para vocês agora. Mas eu não vi essa questão, Sara. Se depois tu puder me mandar para mim, fiquei curioso agora. Sim, eu mando, não era nem uma palavra, era uma frase, eu acho. Não lembro também. Mas eu nem tentei fazer essa. Tá, depois manda para mim que eu fiquei curioso agora. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Algumas situações a gente vai ter que usar a permutação e trabalhar com elementos repetidos. Aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Carro, certo? Anagrama é reorganização das letras. Então, se eu trocar esses dois de lugares, eu vou continuar com a mesma palavra. Ou seja, não é um novo anagrama. Então, quando isso acontecer, a gente tem que utilizar essa forma aqui, tá? Mas não se preocupe com essas letras, que é muito mais fácil do que vocês imaginam. Essa parte aqui, assim, você já é a parte de antes, tá? Que é o total de elementos que eu tenho. Esse daqui nada mais é do que os elementos repetidos. Tá? Então, a ideia é a seguinte, eu pego o total de elementos e eu vou dividindo pelos que estão repetindo. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Quantos anagramas podem ser feitos com a palavra calculadora? Então lá, quais são os elementos repetidos? O L, o A e o O. Ah, não tem o... Não, o C. Eu acho que é isso. Isso aí. Então, usando a fórmula lá de cima, então vou fazer uma permutação. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. E os elementos repetidos tem 2C, então eu coloco 2, ponto e vírgula. A tem 3, então são 3. E L são 2, então eu coloco 2 aqui. Então, 11 fatorial sobre... Aí cada um desses daqui eu vou colocando no 2 fatorial. Então, 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Nesse caso aqui, para vocês fazer aquela ideia... Não. Cadê? Para vocês fazerem essa ideia aqui, eu acho que seria muito mais complicado do que você trabalhar com calculadora, tá? Mas você daria para fazer. Porque, ó, 2 fatorial é 2, vezes 3 fatorial é 6. E o 2 fatorial vai ser 2. Isso daqui vai me dar 6 vezes 4, vai dar 24, certo? O 11 fatorial, vocês podem calcular direto na calculadora. Então, 11, segunda função, fatorial. Vai dar isso daí. Agora é só dividir por 24, tá? Nesse caso, eu faria dessa forma aqui, porque eu acharia muito mais simples do que ficar fazendo todo aquele processo anterior. Mas,
vocês estão livres nas opções, tá? Mas escravos das consequências. Então, 1.663.200 anagramas, tá? Essa é a ideia de quando tem elementos repetidos. Em cima vai o total e a quantidade que se repete vai colocando embaixo sempre com fatorial. Não existe limite para a quantidade de elementos de palavras letras repetidas, tá? Por exemplo, se for pegar aquela palavra como é que é otorinolaringologista, aí você vai dar bastante trabalho, né? Mas enfim. Entenderam essa ideia da permutação com repetição? Ok. Só. Alguma coisa sobre o conteúdo de hoje vocês querem que eu dê uma retomada? Ok, então vou encerrar a gravação.